A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E no podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título Arrependimento, Perdão e Santificação. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Separados para Deus. E hoje comentaremos a lição 10, Arrependimento, Perdão e Santificação. Então, dentro da proposta desse trimestre, cujo tema central é sobre a santificação, nesta lição nós vamos abordar este tema expandido, tanto para o arrependimento quanto para o perdão, porque o autor coloca de maneira bem enfática e de maneira clara que o caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Então, o primeiro tópico da lição ele vai tratar sobre a santidade e o arrependimento. Ele vai mostrar neste ponto que a santidade ela não significa perfeição. E ele vai trazer uma definição da palavra perfeição, o significado de perfeição. Porque embora sabemos que ela não tem uma resposta única, porque cada pessoa tem os seus padrões. Então, dentro dessa perspectiva de perfeição, nada melhor do que trazer para fazer um contraste o que diz a filosofia grega e o que diz a cultura judaica. Então, dentro da filosofia grega que exaltava o perfeccionismo, exaltava a beleza exacerbada, o autor vai trazer o significado de perfeição dentro da perspectiva da filosofia grega. Então, dentro da filosofia grega, o conceito de perfeição ele está relacionado a uma realidade que é imutável. Um conceito estático, inflexível. Então, para o grego, se alguém chegasse e dissesse que alguma coisa precisava de alguma mudança, que precisasse ter alguma mudança, isso para o grego já indicava que aquilo ali não era algo perfeito. Aquilo ali não tinha perfeição, porque se precisa de alguma mudança, de algum ajuste, é porque não é perfeito. Já dentro da cultura judaica, que nós vemos que a cultura judaica é o que vai reger os ensinamentos tanto de Cristo quanto de seus apóstolos. O entendimento de perfeição ele está o entendimento de perfeição ele está diretamente relacionado a uma realidade dos relacionamento e dentro da moral. Então, dentro da perspectiva judaico-cristã, a santificação ela não significa perfeição. Ser santo não quer dizer ser perfeito. É isto que o autor está querendo nos mostrar neste primeiro ponto, que a perfeição do cristão não o torna, meu irmão, isento. Não é como o grego pensava. Não. Para o grego ninguém era santo. Porque se todos precisam de ajuste, para eles isso não era perfeição. Porque eles não entendiam e não compreendiam que a santificação não significa perfeição. Porque a santificação, ela é contínua, ela é progressiva. E a perfeição que alcançaremos será plena, completa, sem necessidade de ajuste, sem necessidade de ser contínua. Essa santificação e ser progressiva só acontecerá na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele levar a igreja, ou seja, quando Ele transformar-nos e termos um corpo incorruptível.
livre da corrupção, livre do pecado, livre da mortalidade. Neste dia, aí sim, seremos plenamente, totalmente perfeitos. Neste dia, sim, seremos perfeitos. Porque Jesus é esse padrão de santidade que buscamos. Para chegar a ser a estatura de varão perfeito, como Cristo hoje o é e sempre foi. Porque Cristo sempre foi perfeito plenamente, tanto em corpo humano como em corpo glorificado, como ele está neste presente momento. O autor prossegue falando que a graça divina ela viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Dando prosseguimento ao que nós estamos falando, que o crente, ele sabe que não existe ninguém perfeito. Perfeito hoje só Deus. Todo crente, toda pessoa sabe disso. O cristão, ele é co-participante dessa natureza divina. Mas ele, como co-participante dessa natureza divina, ele ainda leva sobre si a velha natureza. E isso faz com que, inevitavelmente, ele peque, ele cometa falhas. E isso tem levado algumas pessoas, meu irmão, a pensarem que não é possível agradar a Deus. Porque a tendência da natureza caída, da natureza humana, é sempre buscar as coisas que desagradam a Deus. E isso leva algumas pessoas a se distanciarem cada dia mais de Deus. Por isso, dentro da igreja, quando algumas pessoas caem, pecam, cometem algum pecado, de forma que muitas vezes traga até escândalo para a igreja, essa pessoa vai precisar do auxílio. Por que vai precisar do auxílio? Porque ela, meu irmão, pode se sentir longe de Deus. E ela vai se sentir. E a primeira coisa que vai acontecer é o inimigo minar na sua mente para que ela se afaste totalmente de Deus. Porque vai começar agora a acusá-la. A tentar fazer com que aquela pessoa se sinta envergonhada e humilhada ao ponto tal de não querer mais se reconciliar com Deus. E as escrituras não falam sobre, não faz menção a isso, quanto que você errar tem que se distanciar de Deus cada vez mais, não. Mas a Bíblia nos fala que nós devemos nos achegar a Deus com espírito contrito, porque o Senhor não rejeita aquele que se achega a Ele. Então nós devemos entender e compreender isso. O arrependimento é a base para a santificação. Peca-se, inevitavelmente, mas tem que se arrepender de seus pecados. E esse arrependimento, meu irmão, ele se dá de forma praticamente momentânea ao erro cometido, à falha cometida, porque o crente ele não tem a mente cauterizada pelo pecado, mas ele é um crente liberto, ele é uma pessoa liberta, ele é um pecador sim, mas é pecador remido, lavado pelo sangue de Cristo, então ele tem a mente de Cristo. Então quando o homem peca, crente, ele é alertado pelo Espírito Santo a se voltar para Deus e arrepender-se de seu pecado cometido. E o Senhor é longânimo e bondoso para perdoar. Se verdadeiramente o arrependimento fluiu do seu coração. É isso que o autor da lição está nos mostrando aqui, que o arrependimento deve ser sincero. Não para ficar de bem com a congregação. Tem que ficar bem com a congregação, sim, mas não somente a isso. Para ficar bem na fita com os membros, com os pastores, com as pessoas que você lidera, mas interiormente você não se arrependeu, mas Cristo conhece o que está oculto. O tópico 2, o autor vai falar sobre a santidade e o perdão. O cristão precisa aprender a se perdoar. O autor, neste ponto, vai falar que uma das grandes fontes de medo é o sentimento de culpa.
É aquilo que nós estávamos falando anteriormente, que muitas pessoas erram, pecam e ficam com esse sentimento de culpa. E o inimigo vem e vai começar a minar mais ainda para que as pessoas não se acheguem a Cristo. Então o cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salvam tanto da culpa quanto do poder do pecado. Neste ponto da lição, o autor vai tocar sobre uma história que envolve Lutero. Quando ele teve um sonho, o autor vai relatar que o inimigo aparece para ele e apresenta uma longa lista de pecados que ele comete, pecados que eram cometidos por ele. Por quê? Porque o inimigo queria lançar na mente dele o sentimento de culpa, o sentimento que ele era um condenado, que ele perdeu certamente a comunhão com Deus, o contato com Deus. Mas naquele sonho, o Lutero relatando, escreve que diz que faltou ele escrever algo lá no finalzinho de todos aqueles pecados que ele cometeu e que talvez estivesse até cometendo. Aí fala: escreva no final da lista que o sangue de Cristo vertido na cruz, ele me purifica de todo o pecado. Esta é a convicção do crente salvo, do crente arrependido, do crente que anda com Deus. Ele tem sim consciência que ele peca, que ele erra, que ele falha, mas ele também entende que o arrependimento que é gerado através dos seus pecados, ele peca, mas se arrepende, porque muitos pecados não é cometido de forma deliberada. Mas devido à sua natureza pecaminosa, o homem cai muitas vezes em pecados. Mas ele se arrepende. E a palavra de Deus nos fala que o sangue de Cristo nos purifica, nos liberta de todo o pecado. É isso que a palavra de Deus nos fala. O autor, neste ponto, falando sobre a santidade e o perdão, vai falar sobre o cristão precisa perdoar o seu próximo. Observe, o cristão precisa perdoar a si mesmo, ou seja, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de distanciamento de Deus. Ele precisa primeiro reconhecer que errou sim, e se arrepender e voltar-se para Deus, e saber que Deus enviou seu Filho e verteu seu sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado. Mas além disso, o cristão também precisa perdoar. Este foi um dos ensinamentos deixados por Cristo, quando ele ensina os discípulos aquele modelo de oração. Cristo falando aos discípulos, fala que orai assim, aí vem a oração do Pai Nosso. Em um certo momento, Cristo coloca aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Observe a relação que existe entre ser perdoado por Deus. Cristo estava dizendo: para que eu receba o perdão de Deus, para que eu receba a benevolência de Deus, eu preciso perdoar aquele que me foi ofendido. É a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, quem quer o perdão de Deus precisa também liberar o perdão de Deus na sua vida. Cristo ensina muito sobre isso. E muitas vezes as pessoas vão para o templo, vão para a igreja, oferecer o seu culto, e muitas vezes Deus não está recebendo, porque o que é cultuar a Deus é dar a Deus, render-lhe graças, louvor e adoração. E em um dado momento Cristo fala e diz que se quando tu fores deixar a tua oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, reconcilie-te com ele, volta, entra em acordo,
Reconcilia-te com o teu irmão e depois vem e oferece o teu culto. Depois vem e oferece a tua oferta. Quantas pessoas estão achando que estão adorando a Deus, mas na verdade não estão. Deus não está recebendo muita adoração, muito culto de gratidão. Por quê? Porque existem pessoas ressentidas que não estão perdoando as pessoas. E aqui o autor da lição vem trazer esse ensinamento para a gente. Jesus é bem mais além. Na oração do Pai Nosso, ele fala que para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Mas ele vai mais além, porque ele diz agora que se alguém tem alguma coisa contra ti. Observe que aqui ele não está colocando o ponto de que alguém te ofendeu, de que alguém tem alguma coisa que falou para te atacar, mas ele está dizendo: volte e reconcilia-te com aquele irmão que tem alguma coisa contra ti. Não é nem você contra ele, é ele que tem contra você. Quando na realidade ele que deveria vir pedir o perdão, mas a Bíblia nos mostra que é o contrário, é você que tem que se reconciliar com aquela pessoa. Então o cristão, meu irmão, ele deve aprender a perdoar a si mesmo, a perdoar o próximo, e fazendo isso ele vai viver livre da raiz da amargura, conforme fala lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. A raiz da amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida. Porque muitas vezes, quando a gente não se liberta dessa raiz de amargura, nós ficamos presos àquele ofensor, nós ficamos presos àquela situação e estamos sempre relembrando dessas situações. Porque a Bíblia nos fala que isso é uma raiz de amargura que o crente deve se libertar. Foi assim que Cristo fez. Cristo, quando estava na cruz, levando os nossos pecados sobre seus lombos, ele olha e fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Cristo não ficou lançando sobre a humanidade os seus pecados, os seus erros, as suas revoltas, os seus conflitos emocionais internos, não, mas ele unicamente perdoou e esqueceu, porque a Bíblia nos fala que quando o homem se arrepende, Cristo lança os seus pecados no mar, ou seja, como apagou-se, passou-se, deixou de existir para ele. Foi um acontecimento, mas não guardou raiz de amargura. Se libertou totalmente daquelas ofensas que sofreu, que padeceu. E isso é a essência do cristianismo. Perdão, prática de vida, sem essas coisas de raiz de amargura. Porque tem gente que fala, né, eu perdoo, mas não esqueço. Na realidade, sim, não se esquece, mas se você ficar com o pensamento de raiz de amargura, certamente é porque você não perdoou, porque você ainda está apegado àquela ofensa, você está apegado ainda ao ofensor, aquela pessoa que lhe fez algo que está em desacordo com os preceitos bíblicos. E por fim, o autor vai trazer alguns exemplos de pessoas arrependidas. Na verdade, vai trazer dois exemplos. O primeiro é de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos, que era tido como inimigo da nação judaica, porque essas pessoas tinham a função, né, como publicano, e ele como chefe dos publicanos, tinha a função de cobrar imposto tanto dos romanos quanto dos judeus, e esses impostos eram recolhidos e iam fazer parte agora do tesouro do imperador, ou seja, do tesouro de César. Mas a Bíblia nos fala que justamente este homem, que era até rejeitado pela sociedade religiosa da sua época, ele sabe que Cristo vai passar próximo ali da cidade onde ele mora, da rua onde ele mora, do bairro onde ele mora, e vai querer ver a Cristo. Mas a Bíblia nos fala que ele era um homem pequeno, ou seja, de pequena estatura. E ele raciocina na sua mente e compreende o percurso que Cristo vai fazer, e antes que Cristo chegasse em determinado local, ele sobe numa figueira brava para esperar Cristo passar, porque ao menos ele veria Cristo.
mas não compreendia ele que aquele dia seria um dia que Cristo estaria marcando um encontro com ele. E foi justamente isso que aconteceu. Quando Cristo está passando justamente pela rua onde Zaqueu estava ali naquele pé de figueira brava, Cristo olha para Zaqueu e fala que vai pousar, ou seja, que vai para a sua casa, vai visitar a sua casa, vai entrar na sua casa. E Zaqueu fica abismado, porque um homem que agora está trazendo um novo ensinamento, um homem considerado um mestre, um homem considerado um rabi, um ensinador, um líder religioso na mente de muitas pessoas. E aquele homem diz que vai para minha casa, onde muitos não querem nem me cumprimentar por eu ser publicano. Mas ele vai à casa daquele homem e Cristo não precisou dizer que Zaqueu errou, que Zaqueu talvez estivesse roubando, não, mas Zaqueu entende, compreende, porque isso é o que foi gerado pelo arrependimento. Quando o homem verdadeiramente se arrepende de seus maus caminhos, ele muda as suas atitudes. A Bíblia não fala que Zaqueu era ladrão, não, porque muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas comentar isso, mas aqui o que fala é que Zaqueu estava dizendo que ia doar metade da sua fortuna para os pobres. Ele diz bem claro, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele diz, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou dar o quadruplicado. Ele não disse que roubou, não. Ele está dizendo, se eu tenho defraudado, se eu cobrei injustamente, se eu fiz algo de errado, eu vou restituir 4 vezes. E Jesus olha para Zaqueu e fala que hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. É a transformação gerada pelo arrependimento daqueles que recebem a Cristo verdadeiramente em seu coração. Há mudanças de atitudes, há mudança de personalidades, há mudança de práticas cotidianas. E Zaqueu aqui estava tendo encontro com Cristo e daqui para frente ele seria uma nova criatura. O autor encerra a lição falando do exemplo da mulher adúltera, daquela mulher que é citada no livro de João, capítulo 8, que foi encontrada em adultério. E aqueles homens pegam aquela mulher e vão levar a Cristo com o intuito de testá-lo. Observe que ele não estava preocupado em saber o que aconteceu, ou se de fato estava acontecendo algo ilícito. E certamente estava acontecendo, porque levaram para Cristo para testá-lo. Na sua mente, certamente eles estavam dizendo que agora nós vamos pegar a ele, porque nós vamos citar a lei de Moisés, que ele defende, que ele diz que cumpre a lei. E levar aquela mulher para Cristo. E observe que aqui tem um parêntese nesse comentário, porque o homem não foi levado, e a lei diz que o homem que adulterar com a mulher vai morrer, tanto o homem quanto a mulher. Neste episódio só levaram a mulher. Observe que eles não estavam preocupados no cumprimento da lei. Eles não estavam preocupados em mostrar santidade através da lei. Não, eles estavam preocupados unicamente em deixar Cristo numa situação de saia justa, em pegar Cristo ali mesmo nas suas palavras. E Cristo olha aquela situação e não fala nada e começa a escrever. Mas depois ele levanta-se e fala para aqueles homens que estavam ali, que se alguém, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Cristo não falou nem sim, nem não, mas ele falou aquele que está sem pecado, que atire a pedra sobre esta mulher, contra esta mulher. E ele inclina-se novamente e volta a escrever. E passa-se algum tempo ali, ele levanta-se e vê que não tem ninguém perto dele, a não ser a mulher que estava sendo acusada de adultério. E Cristo olha, ué, cadê teus acusadores? Ninguém ficou aqui? Ninguém te condenou? E a mulher fala, não. E Cristo olha para ela e fala, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais.
Observe que Cristo é rápido, direto, ele trata com o pecador de forma simples e imediata para que a pessoa se conscientize plenamente, porque Cristo sabe que o Espírito Santo que age na vida do homem. Ele não ficou dando sermão para a mulher, ele não ficou perguntando aonde ela estava, ele não ficou perguntando há quanto tempo ela fazia isso, ele só diz para ela ir e não pecar mais. E não pecar mais. Cristo estava dizendo, vai e não peque mais, busque agora a santidade. Busque agora andar em conformidade com os estatutos de Deus. Foi isso que Cristo mostra para aquela mulher. Então esses são os exemplos de pessoas arrependidas, de pessoas que foram alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Então, nesta lição, nós aprendemos que não existe perfeição humana, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo, ao próximo e deixar toda raiz de amargura, bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho de santidade. Assim, nós estamos encerrando o nosso subsídio desta lição de número 10, que tem o título Arrependimento, Perdão e Santificação. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast, se assim o Senhor permitir.